O sertão de 1926 fervia como panela de barro no fogo. A seca havia comido 3 safras seguidas, e os coronéis aproveitavam a desgraça alheia como o urubu aproveita a carniça. Entre eles, José Norberto da Silva se destacava pela crueldade refinada. Não bastava roubar as terras. Ele fazia questão de humilhar cada família que expulsava, obrigando os homens a beijarem suas botas antes de partirem com os trapos nas costas. Norberto controlava desde as águas do açude até os caminhos da feira, e sua palavra valia mais que lei de juiz. Seus jagunços andavam armados até os dentes, e qualquer um que ousasse questioná-lo desaparecia numa noite sem lua. O coronel se gabava de ser dono de tudo que o sol alcançava, e durante anos ninguém teve coragem de contrariá-lo, até aparecer o padre Honório. Chegou numa tarde de janeiro, montado numa mula magra, carregando apenas uma mala de couro gasto e uma Bíblia encapada em tecido azul. Era um homem de estatura mediana, cabelos grisalhos prematuros e olhos que pareciam ver através das mentiras. Vinha de Petrolina, mandado pelo bispo para assumir a paróquia de São Benedito numa vila esquecida entre as serras. Logo na primeira missa, Honório percebeu que algo estava errado. A igreja meio vazia, os fiéis olhando para o chão, as mulheres sussurrando ave-marias com lágrimas nos olhos. Depois do culto, uma velha chamada Zefinha se aproximou dele com medo nos olhos. "Padre, o senhor precisa saber. O coronel Norberto não gosta quando a gente reza demais. Diz que Deus não paga as contas de ninguém." Honório ouviu em silêncio as histórias que se derramaram como água de açude rompido. Famílias inteiras expulsas de terras que trabalhavam há gerações. Mulheres violentadas pelos jagunços, sem que ninguém pudesse fazer nada. Homens mortos por se recusarem a entregar a escritura de suas propriedades. E por trás de tudo, Zé Norberto, sentado em sua fazenda como um rei sanguinário. "O pior de tudo, padre", disse Antônio, um vaqueiro de mãos calejadas, "é que ele faz tudo isso se dizendo cristão. Tem uma capela particular na fazenda. Manda rezar missa particular todo domingo. Diz que Deus abençoa quem tem poder." Durante as semanas seguintes, Honório percorreu cada canto da região. Visitou os casebres, onde famílias inteiras se apertavam depois de perderem suas terras. Consolou mulheres que choravam maridos mortos. Batizou crianças órfãs que nem sabiam o nome do pai. E a cada história que ouvia, sua indignação crescia como rio em época de cheia. O padre não era homem de meias palavras. Filho de agricultores pobres do agreste pernambucano, conhecia de perto a dureza da vida sertaneja. Havia estudado no seminário de Olinda, graças à caridade de um fazendeiro bondoso, e desde a ordenação carregava no peito a convicção de que a igreja deveria estar ao lado dos oprimidos, não dos opressores. Foi numa manhã de fevereiro que Honório tomou a decisão que mudaria seu destino. Acordou antes do sol, rezou por 2 horas diante do crucifixo e preparou o sermão que sabia ser sua sentença de morte. A igreja estava mais cheia que o normal naquele domingo. Corria o boato de que o Padre Novo tinha algo importante para dizer. Até alguns jagunços de Norberto apareceram, sentados no fundo da nave com as mãos no cabo das armas. Honório subiu ao púlpito com passos firmes. Abriu a Bíblia, respirou fundo e começou a pregar. Suas palavras ecoaram pelas paredes de pedra como trovão anunciando tempestade. "Meus irmãos, está escrito no livro de Isaías: ai dos que ajuntam casa a casa, campo a campo, até que não haja mais lugar, e vocês fiquem morando sozinhos no meio da terra." O silêncio na igreja era completo. Até as crianças pararam de chorar. Cristo expulsou os vendilhões do templo com chicote na mão. A voz do padre crescia como maré. "E eu lhes digo, há vendilhões entre nós. Há fariseus que se dizem cristãos, mas roubam a terra do órfão e da viúva.
Há lobos vestidos de ovelha que violam as filhas do povo e depois vêm comungar nesta igreja. As pessoas começaram a se mexer nos bancos. Alguns sussurravam orações. Outros olhavam nervosos para os jagunços no fundo da nave. Mas Honório não parou. Vocês conhecem bem esse lobo. Ele mora numa fazenda grande, tem jagunços armados e se diz dono de tudo que vê. Rouba as terras dos pobres, mata quem se opõe e depois manda rezar missa particular para limpar a consciência. Um dos jagunços se levantou e fez menção de sair, mas Honório apontou o dedo na direção dele. Fique aí, servo do demônio, ouça o que seu patrão precisa saber. Sua voz trovejou pela igreja. José Norberto da Silva, coronel de Araque, ladrão de terra alheia, matador de inocentes, em nome de Jesus Cristo, eu o expulso desta casa de Deus. Você e todos os seus capangas. Esta igreja não é lugar para assassinos. O jagunço puxou o punhal, mas a multidão se levantou como uma só pessoa. Eram dezenas de homens e mulheres que durante anos haviam engolido a humilhação em silêncio. Agora, com o padre na frente, encontraram coragem para enfrentar os opressores. Saia! Saia! Gritavam todos juntos. Casa de Deus não é lugar de bandido! Os jagunços recuaram, intimidados pela multidão furiosa. Saíram da igreja aos empurrões, prometendo vingança com palavrões e ameaças. Mas Honório não havia terminado. Ainda com o crucifixo erguido, completou seu sermão profético. Este homem derramou sangue inocente nesta terra abençoada. Roubou o pão da boca dos filhos de Deus. E eu lhes digo, pela palavra do Altíssimo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. A justiça de Deus pode demorar, mas sempre chega. Quando a missa terminou, metade da vila estava chorando. A outra metade tremia de medo, sabendo que o padre havia assinado a própria sentença de morte. Honório sabia disso também. Durante os dias seguintes, continuou suas atividades normalmente. Visitava doentes, consolava aflitos, celebrava casamentos e batizados, mas escrevia cartas, muitas cartas. Mandava umas para o bispo em Petrolina, outras para padres amigos, algumas para autoridades em Recife. E uma carta especial ele entregou a Antônio, o vaqueiro de confiança. Se algo me acontecer, disse, olhando nos olhos do homem simples, você entrega essa carta para quem está escrito no envelope. É muito importante, Antônio. Jure pela alma de sua mãe que vai fazer isso. Juro, padre, mas o senhor não devia ter mexido com o coronel. Esse homem é capaz de qualquer coisa. Eu sei, meu filho, mas há momentos na vida em que o homem precisa escolher entre ser covarde ou ser cristão. Eu fiz minha escolha. A resposta de Norberto não demorou. Na madrugada de uma quinta-feira, 6 jagunços cercaram a casa paroquial. Honório estava rezando o terço quando ouviu os cavalos pararem na frente da igreja. Não tentou fugir. Apenas terminou a oração, beijou o crucifixo e abriu a porta. Padre Honório? Perguntou o líder dos jagunços, um sujeito de bigode ralo e cicatriz no rosto. Sim, sou eu. O coronel Norberto mandou um recado. Disse que o senhor falou demais na igreja domingo passado. Falei a palavra de Deus. Se seu patrão se sentiu ofendido, é porque tem o rabo sujo. O jagunço sorriu com maldade e fez um sinal para os companheiros. 2 homens seguraram o padre pelos braços, enquanto o terceiro amarrava suas mãos com corda grossa. Vai dar um passeio com a gente, padre. O coronel quer conversar pessoalmente. Levaram Honório para a fazenda de Norberto, uma propriedade imensa com casa grande de 2 andares e currais que se perdiam de vista. O coronel estava esperando na varanda, sentado numa cadeira de balanço, fumando um charuto cubano. José Norberto da Silva era homem alto e magro, de bigode bem cuidado e olhos pequenos como os de uma cobra. Vestia sempre terno branco e gravata vermelha, mesmo no calor do sertão. Tinha 52 anos e orgulho de nunca ter perdido uma disputa, fosse de terra, de mulher ou de honra.
Padre Honório, disse com voz melosa, que prazer recebê-lo em minha humilde casa. Aceita um cafezinho? Um trago de cachaça? Não aceito nada de quem tem as mãos sujas de sangue. Norberto riu, mas seus olhos permaneceram frios. Mãos sujas de sangue? Padre, acho que o senhor me confunde com outra pessoa. Sou um homem de bem, cristão praticante, benfeitor desta região. Construí escola, hospital, até uma capela para rezar pelos meus mortos. Mortos que você mesmo matou. O coronel parou de balançar na cadeira. O sorriso desapareceu de seu rosto. Cuidado com as palavras, padre. Difamação é crime. E por aqui, crime se paga caro. A verdade não é difamação. E eu não tenho medo de homem que se esconde atrás de jagunços para fazer maldade. Norberto se levantou devagar, como cobra prestes a dar o bote. Caminhou até ficar bem próximo do padre amarrado. O senhor cometeu um erro muito grave domingo passado. Chamou-me de ladrão na frente de todo mundo. Disse que sou assassino. Expulsou meus homens da igreja. Isso não pode ficar assim. Eu disse a verdade. E voltarei a dizer quantas vezes for necessário. Não, padre, não voltará. Norberto fez um sinal, e um dos jagunços trouxe um chicote de couro cru. O coronel pegou a arma e testou o peso nas mãos. Vou dar uma chance ao senhor. Pode se retratar. Domingo que vem, o senhor sobe no púlpito e diz para todo mundo que se enganou. Que José Norberto da Silva é homem honrado e cristão de verdade. Diz isso, e eu o deixo ir embora desta região são e salvo. Honório olhou nos olhos do coronel sem piscar. Prefiro morrer. A primeira chicotada arrancou um pedaço da batina. A segunda abriu um talho nas costas do padre. Mas Honório não gritou. Apenas murmurou uma oração entre os dentes cerrados. Fala, padre! Gritou Norberto, suando de raiva. Diz que eu sou homem honrado. Você é um demônio, disse Honório com a voz rouca de dor. O chicote cortou o ar mais 20 vezes. As costas do padre viraram carne viva, mas ele não se retratou. Quando Norberto percebeu que a tortura não funcionaria, jogou o chicote no chão e puxou o revólver. Tudo bem, padre, o senhor escolheu. Que Deus tenha piedade de sua alma, porque eu não terei. O tiro ecoou pela fazenda como trovão em céu limpo. Honório caiu de joelhos depois de bruços na terra vermelha. Seu sangue se misturou ao pó do sertão, enquanto sua alma subia aos céus. Joguem o corpo no mato, ordenou Norberto guardando a arma, e espalhem que o padre fugiu durante a madrugada. Ninguém precisa saber que ele morreu aqui. Mas segredos no sertão são como água, sempre encontram uma forma de vazar. 3 dias depois, um vaqueiro achou o corpo de Honório meio comido pelos urubus. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, e logo toda a região sabia que o coronel havia matado o Padre Santo. O terror se instalou na vila. Ninguém mais ousava falar o nome de Honório. A igreja ficou fechada durante semanas. As famílias se trancavam em casa depois do pôr do sol, temendo a vingança dos jagunços. Mas Antônio, o vaqueiro de confiança, lembrou da promessa que havia feito. Pegou a carta que o padre lhe entregara e leu o nome escrito no envelope com letra caprichada. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. O vaqueiro conhecia as histórias que corriam pelo sertão. Sabia que Lampião andava pelos caminhos entre Pernambuco e Bahia, sempre fugindo da polícia e dos inimigos. Encontrá-lo seria como procurar agulha no palheiro. Mas uma promessa é uma promessa, principalmente quando feita para um homem santo. Antônio selou seu cavalo numa manhã de março e partiu em busca do rei do cangaço. Levou a carta no peito, protegida por um pano encerado, e no coração a esperança de que a justiça de Deus se faria pela mão do homem mais temido do Nordeste. Antônio cavalgou por 15 dias através do sertão bruto, seguindo pistas vagas e boatos de feira. Lampião era como o vento, todos sabiam que existia, mas ninguém sabia exatamente onde estava.
O vaqueiro dormia ao relento, comia rapadura seca e bebia água de cacimba, sempre perguntando pelos caminhos se alguém havia visto o bando do capitão. Foi numa tarde quente em Canudos que a sorte sorriu para Antônio. Um tropeiro velho, de barba branca e olhos cansados, lhe disse em segredo que havia cruzado com uns homens estranhos perto da Serra do Apertado. Homens armados até os dentes, vestidos de couro, com chapéus enfeitados de moedas e fitas coloridas. Não falei com nenhum deles, sussurrou o tropeiro. Mas vi um sujeito baixo, de óculos na cara e cicatriz na testa. Se era quem eu tô pensando, você encontrou seu homem. Antônio sentiu o coração acelerar. Agradeceu ao tropeiro, comprou um punhado de jerky e partiu na direção da serra. À medida que subia pelas trilhas pedregosas, o silêncio foi ficando mais pesado. Era o tipo de silêncio que antecede a tempestade ou a chegada da morte. O encontro aconteceu numa curva fechada entre dois paredões de pedra. Antônio viu primeiro os canos das armas apontadas na sua direção. Depois, os homens que as empunhavam. Eram 8 cangaceiros, todos montados em cavalos nervosos, com as faces queimadas pelo sol e os olhos duros como pedra. "Para aí, compadre!" gritou um deles, um sujeito alto de barba ruiva. "O que é que você está fazendo por essas bandas?" Antônio puxou as rédeas e ergueu as mãos vazias. "Tô procurando o capitão Lampião. Tenho uma coisa importante para entregar para ele." Os cangaceiros se entreolharam. O de barba ruiva, que parecia ser o líder do grupo, esporeou o cavalo e se aproximou. "Quem é você? De onde vem? Como sabe que o capitão está por aqui?" "Meu nome é Antônio Vaqueiro, sou de São Benedito. Tenho uma carta de um padre morto. Uma carta que ele mandou escrever antes de ser assassinado por um coronel safado." A palavra padre fez os cangaceiros baixarem um pouco as armas. No sertão, homem que matava padre era considerado amaldiçoado até pela própria família. "Que padre?" perguntou o de barba ruiva. "Padre Honório, homem santo que defendia os pobres e enfrentava os poderosos. Foi morto por José Norberto da Silva, coronel que se diz dono de meio mundo." Um murmúrio passou entre os cangaceiros. Antônio percebeu que havia dito algo importante, mas não sabia exatamente o quê. "Espera aí", disse o de barba ruiva, descendo do cavalo. "Desce dessa montaria e vem cá." Devagar, sem fazer movimento brusco. Antônio obedeceu. O cangaceiro o revistou com cuidado, encontrou a carta embrulhada no pano encerado e a examinou sem abrir. Tá escrito Virgulino Ferreira no envelope. "Como você soube do nome verdadeiro do capitão?" "Foi o padre que escreveu. Ele sabia muita coisa." O cangaceiro fez um sinal para os companheiros e montou novamente. "Vamos, vaqueiro, o capitão vai querer ouvir sua história. Mas se você estiver mentindo, vai virar comida de urubu antes do sol se pôr." Cavalgaram por mais 2 horas através de trilhas que pareciam não levar a lugar nenhum. Finalmente, chegaram a uma clareira escondida entre as pedras, onde estava acampado o bando de Lampião. Eram uns 30 homens e algumas mulheres, todos armados e vestidos de couro cru, decorado com fitas, botões e moedas de prata. No centro do acampamento, sentado numa pedra lisa como se fosse um trono, estava o homem mais famoso do Nordeste. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, tinha 42 anos, estatura mediana e uma presença que dominava qualquer ambiente. Usava óculos redondos, chapéu de couro enfeitado com moedas de ouro e uma cicatriz na testa que ia da sobrancelha até o cabelo. Lembrança de uma briga de adolescência que quase lhe custou a vida. "Então você é que está procurando por mim", disse Lampião sem se levantar da pedra. Sua voz era calma, mas havia nela uma autoridade que fazia os homens mais corajosos baixarem os olhos. "Sim, capitão. Sou Antônio Vaqueiro, de São Benedito. Trouxe uma carta do Padre Honório." "Padre Honório?"
Lampião repetiu o nome devagar, como se estivesse procurando na memória. Não conheço esse padre, mas se escreveu carta para mim, deve ter tido bom motivo. O cangaceiro de barba ruiva entregou o envelope para Lampião, que o abriu com cuidado. Leu a carta em silêncio, seus olhos se movendo devagar pelas linhas escritas com letra firme. À medida que lia, sua expressão ficava mais sombria. Quando terminou, dobrou o papel com cuidado e olhou para Antônio. Esse padre, ele sabia que ia morrer quando escreveu isso? Sabia, capitão. Ele disse que havia escolhido entre ser covarde ou ser cristão. Lampião ficou calado por longo tempo. Finalmente se levantou da pedra e caminhou até a beira da clareira, onde podia ver as serras se estendendo até o horizonte. «Luiz!» chamou. O cangaceiro de barba ruiva se aproximou. «Você conhece esse coronel Norberto?» «Conheço de nome, capitão. É um dos grandes fazendeiros da região. Dizem que tem muito jagunço e muito dinheiro. E onde fica a fazenda dele? Umas 3 léguas de São Benedito, perto do açude do Piauí». Lampião voltou para o centro da clareira e bateu palmas 2 vezes. Todo o bando se reuniu em volta dele, incluindo Maria Bonita e outras mulheres cangaceiras. «Pessoal, mudança de planos. Vamos fazer uma visita a um coronel que gosta de matar padre». Um murmúrio de aprovação passou pelo grupo. No código do cangaço, matar homem santo era crime que exigia vingança imediata. «Capitão!» disse Maria Bonita, uma mulher bonita de olhos verdes e temperamento forte. «Que foi que esse coronel fez?» Lampião leu a carta em voz alta. As palavras do padre Honório ecoaram pela clareira como sentença de morte. «Capitão Lampião, se esta carta chegou às suas mãos, é porque já não estou mais entre os vivos. Meu nome é Honório Alves dos Santos, padre da paróquia de São Benedito, e escrevo estas linhas sabendo que meus dias estão contados. Há um homem nesta região que se julga dono da vida e da morte de todos nós. José Norberto da Silva, coronel que rouba terras, mata inocentes e desonra mulheres sem que ninguém possa detê-lo. Tentei enfrentá-lo com a palavra de Deus, mas sei que a resposta virá com pólvora e chumbo. Não peço vingança por minha morte, capitão. Peço justiça pelos oprimidos que não têm voz, pelas famílias expulsas de suas terras, pelas mulheres violentadas pelos jagunços, pelas crianças órfãs que choraram pais mortos pela ganância desse homem. Sei que o Senhor não é santo, mas também sei que tem honra. E homem com honra não deixa passar injustiça tão grande. Se Deus quiser que a justiça se faça pela sua mão, que assim seja. Eu já fiz minha parte pregando a verdade. Agora cabe ao Senhor fazer a sua. Ao que nosso Senhor Jesus Cristo o acompanhe em todos os caminhos. Padre Honório Alves dos Santos, março de 1926. Quando Lampião terminou de ler, o silêncio na clareira era total. Até os cavalos pareciam ter parado de resfolegar. «Sabem o que mais me impressiona nessa carta?» disse o capitão, dobrando o papel novamente. «Esse padre não pediu vingança pela própria morte. Pediu justiça pelos outros. Isso é coisa de homem muito corajoso ou muito santo». «E o que vamos fazer, capitão?» perguntou Volta Seca, um cangaceiro jovem de olhos claros. Lampião cravou o facão no chão e fez o juramento que Antônio nunca esqueceria. «Por esse padre, eu vou botar o sertão para chorar, e quando acabar, só vai sobrar a cruz». Os preparativos começaram imediatamente. Lampião dividiu o bando em 3 grupos. Um ficaria guardando o acampamento com as mulheres e os feridos. Outro cercaria a fazenda de Norberto para impedir fugas. E o terceiro, comandado pelo próprio capitão, invadiria a Casa Grande. «Antônio», chamou Lampião, «você conhece bem a região. Vai nos guiar até lá. Depois pode voltar para sua casa e fingir que nunca nos viu. Capitão, se me permite, eu gostaria de ir junto até o fim. O padre Honório era meu amigo.
Quero ver a justiça sendo feita. Lampião estudou o rosto do vaqueiro e viu nele a mesma determinação que havia nas palavras do padre morto. Tudo bem, mas quando começar o tiroteio, você se esconde. Não quero que a alma do padre fique penada porque deixei morrer quem trouxe o recado. Partiram na madrugada do dia seguinte. Eram 15 homens montados em cavalos silenciosos, carregando armas suficientes para enfrentar um batalhão. Lampião ia na frente, usando um chapéu novo decorado com uma pequena cruz de prata, homenagem ao padre morto. A viagem durou 2 dias. Acamparam numa grota escondida a meia légua da fazenda de Norberto e passaram a tarde reconhecendo o terreno. Antônio mostrou todos os caminhos, os pontos de vigia, os currais onde ficavam os cavalos, a casa dos jagunços e a casa grande onde morava o coronel. Quantos homens ele tem? Perguntou Lampião. Uns 20 jagunços fixos, respondeu Antônio. Mas pode chamar mais se precisar. Tem muito pistoleiro na região que trabalha por dinheiro. 20 homens! Lampião sorriu com frieza. Já enfrentei muito mais. Qual é o dia que esse coronel vai na igreja? Antônio pensou um pouco. Todo domingo ele vai na capela particular da fazenda. Mas domingo que vem ele vai estar na igreja da vila. Disse que vai celebrar a morte do padre com uma missa especial. Os olhos de Lampião brilharam com uma luz perigosa. Missa especial para celebrar a morte de um padre? Esse homem não tem medo de Deus mesmo. É pior que isso, capitão. Ele mandou espalhar que o padre fugiu porque era covarde. Disse que quando um homem de Deus não aguenta enfrentar um homem de verdade, é melhor mesmo que suma do mapa. A mão de Lampião foi instintivamente para o cabo do punhal. Então é na igreja que vamos ajustar as contas, dentro da casa de Deus, onde ele desonrou a memória de um santo. O plano era simples e terrível. No domingo seguinte, quando Norberto chegasse à igreja para sua missa especial, encontraria Lampião esperando no altar. Não haveria fuga possível, não haveria misericórdia. A justiça seria feita no mesmo lugar onde o padre havia pregado sua última verdade. E os jagunços? Perguntou Luiz. Vão estar esperando por nós lá fora, respondeu Lampião. Mas antes de começar o tiroteio, eu quero dizer algumas palavras para esse coronel. Quero que ele saiba por que vai morrer. A véspera foi longa e tensa. Os cangaceiros limparam as armas, afiaram as facas e rezaram cada um à sua maneira. Lampião passou a noite toda acordado, lendo e relendo a carta do padre. Quando o sol começou a nascer, ele chamou Antônio. Vaqueiro, tem uma coisa que quero saber. Esse padre, ele tinha família? Tinha uma irmã em Petrolina, mulher boa, professora de escola. Ficou muito abalada quando soube da morte. Depois que tudo acabar, você leva uma parte do dinheiro que vamos pegar na fazenda para ela. Diz que é do irmão dela que mandou de longe. O senhor vai saquear a fazenda? Vou fazer mais que isso. Vou distribuir as terras para os pobres que foram roubados, e o gado vai para os necessitados. O que sobrar de dinheiro, metade fica comigo, metade vai para a família do padre e para os órfãos que esse coronel fez. Era domingo de manhã quando os cangaceiros entraram na vila. Chegaram em pequenos grupos, fingindo ser tropeiros e vaqueiros. Alguns se posicionaram perto da igreja, outros ficaram vigiando as saídas da cidade. Lampião e mais 5 homens entraram na igreja 1 hora antes da missa começar. A igreja de São Benedito era pequena e simples, com paredes de pedra e teto de madeira. O altar era decorado com flores murchas e velas queimadas. No púlpito onde o padre Honório havia pregado sua última verdade, Lampião se posicionou com a Bíblia aberta e o rifle ao lado. Os primeiros fiéis começaram a chegar por volta das 9 horas. Olharam com estranheza para o homem de óculos e chapéu enfeitado que estava no altar, mas não disseram nada. No sertão, era melhor não fazer perguntas inconvenientes. Às 10 horas em ponto,
José Norberto da Silva chegou à igreja montado num cavalo baio, seguido por 8 jagunços armados. Vestia seu melhor terno branco e sorria com satisfação. Finalmente havia se livrado do padre inconveniente e agora poderia usar a igreja para seus próprios propósitos. Desceu do cavalo com arrogância e subiu os degraus da igreja como se fosse o dono do lugar. Seus jagunços ficaram do lado de fora, alguns montados, outros encostados nas paredes, todos com as armas à mostra para intimidar qualquer um que pensasse em causar problemas. Norberto empurrou a porta da igreja e entrou com passos largos. Cumprimentou alguns fiéis com acenos condescendentes e caminhou direto para o primeiro banco, que considerava seu lugar por direito. Foi só quando se sentou que percebeu que havia algo errado. O homem no altar não era o padre substituto que ele havia mandado chamar. Era um desconhecido de óculos e chapéu enfeitado, segurando uma Bíblia numa mão e um rifle na outra. Ao redor da igreja, Norberto notou outros homens que não conhecia, todos com cara de poucos amigos e mãos próximas das armas. "Quem é você?" perguntou o coronel, se levantando devagar. "Que faz no meu altar?" Lampião fechou a Bíblia com calma e olhou diretamente nos olhos do coronel. "Meu nome é Virgulino Ferreira da Silva, mas todo mundo me conhece como Lampião." Um silêncio mortal desceu sobre a igreja. As poucas pessoas na nave se encolheram nos bancos, rezando baixinho para não serem atingidas pelo que estava prestes a acontecer. Norberto sentiu o sangue gelar nas veias ao ouvir o nome mais temido do Nordeste. "Lampião", repetiu, tentando manter a voz firme. "Que quer comigo? Nunca tive problema com cangaceiro." "Não, coronel, mas teve problema com um padre, e esse padre era meu amigo." Norberto tentou disfarçar o nervosismo, mas sua testa já estava coberta de suor. "Não sei de que padre você está falando. Por aqui não temos padre há semanas." "Claro que não tem", disse Lampião, descendo devagar do altar. "Porque você matou ele." "Eu não matei padre algum. Honório fugiu porque era covarde." "Mentira!" A voz de Lampião ecoou pela igreja como trovão. "Você torturou e matou o padre Honório porque ele disse a verdade sobre você, porque ele teve coragem de denunciar suas maldades." Norberto olhou nervoso para a porta da igreja, calculando suas chances de escapar. Mas os cangaceiros bloqueavam todas as saídas. "Mesmo que eu tivesse feito isso", disse tentando ganhar tempo, "que direito você tem de me julgar? Você é bandido, assassino, ladrão. Vale menos que bosta de cavalo." Lampião parou bem na frente do coronel e puxou o punhal da cintura. "Sabe qual é a diferença entre nós dois, coronel? Eu nunca matei homem santo, eu nunca roubei terra de pobre, eu nunca violei mulher indefesa. Pode ser que eu seja bandido, mas você é pior que eu. Você é demônio." "Meus homens estão lá fora!" gritou Norberto, perdendo completamente a compostura. "Ao primeiro tiro, eles vão entrar aqui e acabar com você." "Seus homens não vão entrar aqui, não", disse uma voz da porta. Norberto se virou e viu Luiz entrando na igreja, arrastando pelo pescoço 2 jagunços ensanguentados. "Capitão, os outros 6 tentaram fugir quando viram que era nós. Estes 2 aqui quiseram resistir, mas mudaram de ideia rapidinho." "E os cavalos?" "Já estão nos nossos currais." Lampião sorriu com frieza e voltou sua atenção para o coronel. "Como você estava dizendo, coronel?" "Ah, sim. Seus homens." Norberto caiu de joelhos no chão de pedra da igreja, tremendo como vara verde. "Lampião, pelo amor de Deus, me poupe. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Posso pagar qualquer quantia que você quiser. Posso dar gado, cavalos, terras." "Você acha que vim aqui por dinheiro?" Lampião agarrou o coronel pelos cabelos e forçou-o a olhar para o crucifixo no altar. "Vim aqui por causa daquele homem ali, aquele que você matou sem ter medo de Deus. Eu me arrependo, juro que me arrependo. Foi pecado matar o padre. Agora você se arrepende? Quando tá com a faca no pescoço,
Cadê o arrependimento quando estava chicoteando um homem santo? Cadê o arrependimento quando puxou o gatilho? Lampião forçou Norberto a se levantar e o empurrou até o púlpito onde o padre havia pregado. Sobe aí, coronel. Sobe no lugar onde Honório falou a verdade sobre você. Lampião, por favor. Sobe! Gritou o cangaceiro, apontando o rifle para a cabeça do homem. Norberto subiu os degraus do púlpito com as pernas bambas. Lá de cima podia ver toda a igreja, os fiéis aterrorizados, os cangaceiros armados e Lampião com os olhos brilhando de ódio santo. Agora você vai falar a verdade, coronel. Vai contar para todo mundo o que fez com o padre Honório. Eu... Fala, ou eu meto bala na sua cabeça aqui mesmo. Eu matei o padre, disse Norberto com voz quebrada. Mandei meus homens buscarem ele na casa paroquial. Levei ele para minha fazenda. Chicoteei ele para se retratar do que havia dito sobre mim. Quando ele se recusou, eu atirei nele. Um murmúrio de horror passou pelos fiéis. Algumas mulheres começaram a chorar baixinho. E por que matou um homem santo? Continuou Lampião. Porque ele disse que eu era ladrão de terras. Disse que eu matava inocentes. Disse que eu desonrava mulheres. E não é verdade? Norberto ficou calado. Responde. Não é verdade que você rouba terras dos pobres? É verdade. Não é verdade que você mata quem se opõe a você? É verdade. Não é verdade que seus jagunços violam as mulheres da região? É verdade. Então o padre não mentiu. Ele disse só a verdade. E você matou ele por dizer a verdade. Lampião subiu no púlpito ao lado do coronel e se dirigiu aos fiéis na igreja. Pessoal de São Benedito, vocês ouviram a confissão desse homem. Ele mesmo admitiu que matou o padre Honório. Matou um homem santo só porque o padre teve coragem de denunciar suas maldades. Lampião, pelo amor da Virgem Santíssima, implorou Norberto. A Virgem Santíssima não vai te ajudar não, coronel. Você desonrou a casa dela, matou um servo de Deus dentro da própria igreja. Lampião puxou o punhal e testou a lâmina com o dedo. Sabe o que o padre Honório escreveu na carta que me mandou? Que não queria vingança pela própria morte. Queria justiça pelos oprimidos, pelos pobres que você roubou, pelas famílias que você destruiu. O cangaceiro agarrou Norberto pela gola do paletó e o puxou para perto. Mas eu vou fazer os dois, justiça pelos outros e vingança pelo padre. Não, por favor, eu dou tudo que tenho, devolvo as terras, solto todos os meus jagunços. Tarde demais, coronel. Muito tarde. Lampião ergueu o punhal bem alto para que todos pudessem ver. Padre Honório, se sua alma está vendo isso, saiba que sua morte foi vingada e que a justiça chegou para quem você defendeu. A lâmina desceu num arco certeiro e se enterrou no coração do coronel. Norberto soltou um grito rouco, suas pernas fraquejaram e ele caiu de bruços no chão do púlpito. Seu sangue se espalhou pelas pedras onde tantas vezes o padre havia pregado a palavra de Deus. Lampião limpou o punhal na roupa do morto e se dirigiu novamente aos fiéis. Pessoal, a justiça foi feita. José Norberto da Silva pagou com a vida o crime de matar um homem santo. A partir de hoje, as terras que ele roubou voltam para os verdadeiros donos. O gado dele vai ser distribuído entre as famílias necessitadas. E qualquer jagunço que quiser continuar fazendo maldade vai ter que se entender comigo. Um velho se levantou timidamente no meio da nave. Capitão Lampião, o senhor vai ficar por aqui para garantir que ninguém mais vai nos oprimir? Não posso ficar, velho, mas vou deixar recado bem claro para qualquer coronel ou fazendeiro que quiser fazer maldade por aqui. Quem mexer com os fracos e oprimidos desta região vai ter que prestar contas comigo. E da próxima vez não vai ser só um que vai morrer. Lampião desceu do púlpito e caminhou até o altar.
Pegou o crucifixo de madeira que ficava sobre a mesa e o beijou com reverência. Padre Honório, sua morte não foi em vão. O sertão vai lembrar sempre do homem santo que enfrentou o demônio e venceu. Os cangaceiros saíram da igreja em silêncio, deixando para trás o corpo do coronel e uma lição que correria de boca em boca por todo o Nordeste. Quem mata padre, morre por padre, e a justiça de Deus, quando demora, sempre chega pela mão de quem tem honra no peito e coragem no coração. 3 dias depois, quando as autoridades finalmente chegaram à região, encontraram a fazenda de Norberto completamente saqueada. As terras haviam sido redistribuídas entre as famílias pobres, o gado distribuído aos necessitados e os jagunços dispersados pelo sertão como folhas no vento. Na parede da casa grande, alguém havia escrito com carvão uma mensagem que seria lembrada por gerações. Aqui morava um demônio que matou um santo. Lampião fez a justiça que os homens não fizeram. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E assim terminou a história do coronel que matou um padre e de como Lampião fez a justiça. No sertão bruto do Nordeste, onde a lei dos homens nem sempre alcança, às vezes a lei de Deus se faz pelas mãos de quem tem o coração no lugar certo e a coragem de enfrentar o mal onde ele se esconde. O vaqueiro Antônio cumpriu sua palavra e levou parte do dinheiro para a irmã do padre em Petrolina. Ela construiu uma escola com o dinheiro e botou o nome de Colégio Padre Honório, onde até hoje se ensina às crianças que a verdade sempre vence a mentira, mesmo que às vezes precise de pólvora e punhal para se fazer ouvir. E Lampião? Lampião seguiu seu caminho pelas estradas do sertão, levando no peito a certeza de que havia cumprido uma missão sagrada. Nunca mais voltou àquela região, mas sua lenda ficou para sempre gravada na memória do povo, como exemplo de que existe justiça neste mundo, mesmo que ela venha montada num cavalo e carregando rifle. O Padre Honório virou santo na devoção popular. Dizem que sua alma ainda protege os fracos e oprimidos e que quando algum poderoso tenta fazer maldade naquelas terras, o vento carrega um eco distante de sermão e o barulho de esporas no chão da igreja. Porque no sertão, onde a memória é longa e a justiça às vezes demora, toda história de coragem vira lenda e toda lenda de justiça vira oração.